Mas também tem as coisas físicas, essas luzes aqui na gente, ó, esquenta. É uma bênção. Vamos ler então. Então Moisés e Arão admoestaram toda a comunidade israelita ali reunida. À tarde, sabereis que foi o Senhor quem vos fez sair da terra do Egito, e pela manhã vereis a glória do Senhor, porquanto Yahvé ouviu as vossas murmurações contra ele. Nós, contudo, o que somos para que reclameis contra nós? Disse mais Moisés: o Senhor vos dará essa tarde carne para comer, e pela manhã pão com fartura, pois ouviu a vossa queixa contra ele. Porquanto nós, o que somos, não são contra nós as vossas murmurações, e sim contra a pessoa de Yahvé? Amém. É isso aí. Glória a Deus. Irmãos, a palavra que está no meu espírito é sobre as estações de Deus na nossa vida, as estações que Deus permite que a gente passe. Nós passamos por inúmeras estações. Assim como naturalmente a gente tem o verão, a primavera, o verão, o outono e o inverno, nós também temos estações na nossa vida que Deus permite que nós passamos. Pode acender um pouquinho a luz? Isso, está perfeito. Obrigada. Então, tem estações na nossa vida que, inclusive, são estações difíceis. Tem estações que a gente passa que são estações boas, são agradáveis, são fáceis de passar. A gente passa dando glória a Deus e aleluia. São estações que cooperam. Mas tem estações na vida da gente, na vida do cristão, que são estações difíceis, que são dias turbulentos, que são dias nebulosos, são dias de lutas, de tempestades, somos desafiados diariamente. Tem estações que vêm para nos confrontar, são desertos na nossa vida, a qual o Senhor permite que nós passamos. Não o que Ele deseja que nós vivamos em estações assim para sempre, e que Ele não se preocupe com nós, mas Ele permite. E também o Senhor, Ele não deixa nós atravessarmos por desertos, e o Senhor não deixa, Ele não te permite passar por uma luta, por uma dificuldade, vira as costas e diz: te vira, agora é contigo. Quando o Senhor permite que a gente passe por desertos, por dificuldades, por caminhos dolorosos, o Senhor está lá. Ele permite que a gente passe por isso, mas Ele mesmo está lá provendo para a gente. Ele está lá nos protegendo, nos cuidando. Se não fosse assim, a gente não sobreviveria como o povo no deserto. Os israelitas, que ficaram lá 40 anos, vagando no deserto. Lá o Senhor tinha uma provisão para eles. Então eu não acredito, se falarem diferente, que o Senhor te deixa à deriva. Eu não acredito nisso. O Senhor, Ele permite, mas Ele faz questão de estar perto da gente. Ele faz questão de prover para nós. Tenhamos certeza disso. E a Bíblia diz, irmãos, que no mundo nós teremos aflições. Mas a Bíblia também diz: tenham bom ânimo, porque Jesus já venceu o mundo. Então nós temos que ter isso em mente, no nosso espírito, que não porque somos seguidores de Jesus, que frequentamos uma igreja, que temos uma grande fé, que somos fiéis ao Senhor, que nós estamos isentos de passar por dificuldades, que nós estaremos isentos de tempestades, de vendavais, de dificuldades, de desertos. Não, nós não estamos isentos. A Bíblia diz que nós vamos passar por aflições.
Mas uma coisa que nós precisamos ter em mente, ter no nosso espírito, essa convicção de que Jesus já venceu o mundo por nós. Que é para a gente ter ânimo, porque Jesus já venceu o mundo. E se Jesus já venceu o mundo, nós também venceremos. Amém? São estações que a gente enfrenta e que a gente não quer passar. Quem é que gosta de passar prova? A não ser prova de churrasco, prova de torta, prova de hambúrguer, prova de, sei lá, macarrão bem gostoso. Isso aí é bom provar, né? Mas eu estou falando de uma luta que te faz chorar, uma luta que te faz sofrer, né? Ninguém quer passar por isso, por esse tipo de provas. Ninguém quer passar por aflições, ninguém quer passar por situações difíceis, enfrentar vendavais. Mas eu quero dizer para você que Jesus, ele não está apenas quando tudo vai bem, quando todas as coisas estão cooperando. Jesus também está nos vendavais. Jesus também está naqueles dias frios, naqueles dias tristes, naqueles dias difíceis. Jesus também está nesses dias. Então, a Bíblia diz que é para nós termos ânimo, bom ânimo. Amém? Porque Jesus já venceu o mundo, então nós também venceremos. Então, nós enfrentamos estações que a gente não quer passar, são estações desagradáveis, são estações ruins, né? Seja em uma estação de seca ou também uma estação boa. Deus coopera em todas as estações. Deus está pronto a cooperar em todas as estações que a gente passar, sejam boas ou não tão boas assim. E quando a gente transiciona de uma estação para outra, quando a gente passa de uma estação para outra estação, outro nível, e principalmente de uma estação de colheita, né, uma estação boa para uma estação de seca, principalmente essa, quando você está na bênção e daqui a pouco vai chegando uma estação mais difícil, é muito difícil a gente transicionar, principalmente quando estamos vivendo bênçãos, quando a nossa casa está bem, quando tudo vai bem, está tudo ok no trabalho, Deus está abençoando, Deus está prosperando. E aí a gente troca a estação e a gente se vê numa estação de seca, uma estação mais difícil, principalmente essa. A gente tem dificuldade de transicionar. As transições, elas nem sempre são agradáveis de a gente passar. Nem sempre vão ser agradáveis. Vai ser difícil, vai ser desafiador para a gente. Tem algumas, né, que simplesmente nós nem entendemos por que estamos passando. Quem aqui já passou por dificuldades, por problemas e que você não entendeu nada? Meu Deus, mas por que eu estou passando por isso? Eu não estou entendendo nada. Eu já passei por isso. Eu não entendia nada. Nada. Meu Deus, por quê? Por que eu estou passando por isso? O que o Senhor tem para mim? O que o Senhor vai fazer mais lá na frente? Porque agora eu não estou entendendo nada, né? E elas acontecem por muitos motivos, na qual lá na frente, com certeza nós vamos entender. Nós vamos compreender o que Deus estava fazendo através dessas estações. Transicionar significa mudança. É mudar. E nem sempre nós queremos mudar. Nem sempre nós queremos transicionar. Nós temos medo do novo, nós temos medo do diferente. Nós temos medo de mudar para outra fase. Então, o que acontece? Nós nos conformamos com a estação e acabamos por adiar mudanças necessárias na nossa vida. Por medo de transicionar, por medo do novo que o Senhor está trazendo. E às vezes é um novo bom, né? Tem coisas que Deus quer arrancar vocês de alguns lugares.
E aí a gente fica se agarrando, sabe? Fica agarrado ali. E Jesus não está mais ali, Ele quer te levar para uma nova estação, mas a gente fica agarrado ali, porque a gente tem medo do novo. Deus quer nos levar para algo novo, algo bom, e a gente fica agarrado às coisas velhas, às coisas antigas, e a gente fica vivendo uma vidinha, em vez de largar, confiar no Senhor e receber o novo de Deus. O deserto na nossa vida é a transição. Quando Deus nos leva para o deserto, é porque nós vamos transicionar para uma nova estação. O deserto é a nossa transição, é o preparo, enquanto a terra prometida é para encontrar o propósito pelo qual nós nascemos. E às vezes nós temos tanto medo e acabamos ficando no deserto, com medo de transicionar, com medo de viver o novo de Deus. E aí nós deixamos de desfrutar a terra prometida, algo novo de Deus, por conta da nossa insegurança, por conta do nosso medo. Tem muita gente com medo de sair do Egito. Tem muita gente vivendo uma vida de escravos. Tem medo de sair do Egito. Ficam agarrados ao Egito. Ficam se agarrando com medo de enfrentar o deserto. Mesmo sabendo, mesmo tendo consciência que Deus tem uma terra que mana leite e mel. Tem pessoa agarrada ao Egito. Elas vivem uma vida de escravidão, uma vida de sofrimento. E escolhem continuar vivendo sofrendo porque estão agarradas à velha vida. E têm medo de viver o novo de Deus. Gente, a vontade de Deus para nós, ela é boa, perfeita e agradável. Se eu confio no Senhor, eu não preciso ter medo de nada. Amém? Você entende dessa forma? Elas vivem uma vida de escravo. E muitos que conseguiram sair do Egito estão na transição do deserto, mas estão com saudades do Egito. Como foi o povo de Israel. Eles viveram lá no Egito por mais de 400 anos. Foram escravos. Sofrido, era um povo sofrido, judiado, maltratados. E eles foram libertados. Deus usou Moisés para libertar o povo do Egito. E quando esse povo chegou no Egito, eles começaram a murmurar contra Deus, dizendo para Moisés que estavam com saudade da comida do Egito, da vida do Egito, porque lá eles tinham alimento em todas as refeições do dia. Eles começaram a murmurar, reclamar, com saudade do Egito. Gente, tem gente que Deus já libertou e estão com saudade da vida medíocre que tinham. Tem gente que Deus já livrou e ficam olhando para trás com saudade da velha vida. Sabe, a frente do carro, como é que se chama ali o nome? Para-brisa? Para-brisa, né? É bem grande. E aí tem o retrovisor dos dois lados, para você olhar, né? E o que eu entendo aqui? O retrovisor, ele só está dizendo para você olhar para trás, só um pouquinho, para você ver de onde Deus te tirou. E aí tem um para-brisa gigante na sua frente para você olhar para o futuro, olhar para frente. Se Deus já te arrancou de alguns lugares, não é para você ficar olhando para trás e com saudade, mas é só para você olhar para trás e ver de onde Deus te tirou.
E você levantar as mãos e agradecer ao Senhor. Senhor, obrigado por todos os livramentos. Obrigado por ter me livrado lá daquela minha vida miserável que eu tinha. Obrigado, Jesus, por ter me resgatado. Eu estava condenado, o diabo estava fazendo gato e sapato da minha vida. Mas o Senhor me arrancou daqueles lugares. O Senhor me libertou daqueles lugares. É isso. É você olhar para frente. Olhar para o que Deus tem para você. Porque o que Deus tem para nós é grande. O Senhor não se engana. O Senhor não se enganou quando Ele libertou você, quando Ele salvou você. Porque Ele já enxergava o teu futuro. Ele já enxergava lá na frente. Muitos que conseguiram sair do Egito estão na transição do deserto, mas estão com saudades do Egito. Por quê? Porque tem medo do novo, tem medo do diferente. Foi o que aconteceu com o povo de Israel. Tiveram medo do novo. E por reclamarem tanto e pecarem contra Deus com suas idolatrias, não entraram na terra prometida. Exceto Josué e Calebe e os filhos deles, mas aquele povo que saiu do Egito nenhum entrou. Exceto Josué e Calebe. O restante nenhum entrou. Porque reclamavam. Deus havia dado liberdade. Como nós lemos no texto, Deus começou a tratar eles com pães, codornas. A Bíblia diz que as roupas não envelheciam, os sapatos não furavam. Por anos. E eles caminhavam bastante. E as roupas não envelheciam, eles não furavam seus calçados. De dia era uma nuvem para proteger do sol. E de noite uma coluna de fogo. O Senhor sempre proveu para aquele povo. Mas a ingratidão, mas a murmuração e também a idolatria não permitiram que aquele povo chegasse e desfrutasse da terra prometida, de uma terra abençoada que Deus tinha separado para eles. Por causa disso, somente esses dois entraram e os filhos. Os pais morreram no deserto. Às vezes nós deixamos de viver o que Deus tem, porque a gente fica se debatendo no deserto. A gente fica se debatendo. Às vezes a gente fica murmurando. Murmuramos contra Deus. E aí, não desfrutamos de algo que Ele tinha preparado para nós. De uma terra que estava nos esperando. Nós precisamos tirar a mente da forma. A dor é um estímulo que provoca mudanças. E para isso, nós precisamos saber qual é a semente que vamos utilizar para romper. A dor é um estímulo que provoca mudanças. O Senhor, quando Ele nos leva para esses desertos, é porque Ele quer provocar em você uma mudança. O Senhor não nos leva para o deserto para nos machucar, para nos ferir, para nos matar. Não, o Senhor nos leva para os desertos para gerar mudanças em nós. O Senhor quer ver você de um jeito diferente. O Senhor quer gerar mudanças no seu caráter. O Senhor quer gerar mudanças no seu comportamento. O Senhor quer gerar cura nas suas emoções. O Senhor quer transformar, libertar você. Às vezes você pensa que é livre, você não é livre. E o Senhor quer usar o deserto para libertar você. Foi o que Ele fez com o povo de Israel. Ele tirou Israel do Egito e levou eles para o deserto porque Ele queria libertar aquele povo. Nós precisamos ter essa consciência
que precisamos passar por transições para vencermos na vida. Você já viu uma pessoa se formar em medicina sem estudar? Você já viu uma pessoa vencer na vida, mas nunca ter trabalhado? É isso. Nós precisamos dos processos na nossa vida. Nós precisamos passar, nós não conseguimos pular as etapas. O Senhor está dizendo aqui nessa noite, não pule a etapa que o Senhor colocou para você. Não pule. Não queira transicionar sem passar pelo deserto, sem passar pelos processos. É nesses momentos que nós somos testados. É nesse momento que nós somos confrontados. É nesses momentos que nós estamos sujeitos a mudanças. Então, não queira pular de fase. Passe. Tem uma frase que diz: aceite que dói menos. Não é. Estão enganados. Fiquem tranquilos. Telefone sem fio. Não é, tá? Fiquem tranquilos que não é. Não dá para você ficar no deserto e achar que receber o maná todo dia é o melhor de Deus para a sua vida. Tem gente se conformando com o maná. Não dá para você achar que receber o maná todo dia é o melhor de Deus, porque não é. Isso é só uma provisão enquanto você passa pelo deserto. A comida verdadeira que o Senhor quer te dar não está no deserto, está lá na frente. Mas enquanto você passa por esse deserto, enquanto você transiciona, não vai faltar provisão para você. É isso que o Senhor está falando. Porque em cada situação da nossa vida, em cada estação da nossa vida, tem uma provisão específica para nós. O maná é algo temporário. Não é algo para sempre, é temporário. Tem gente vivendo no maná, faz tempo. O maná é algo passageiro. Vai chegar um tempo que vai, porque o Senhor não quer que você viva ali para sempre. O Senhor, Ele não quer que a gente viva no deserto para sempre. Ele quer que a gente passe, atravesse. Aceite o desafio de entrar na sua terra prometida e ir atrás das suas conquistas. Não pense que o maná é o melhor. Deus tem o melhor para você lá na frente. O Senhor consegue enxergar o que você não está enxergando agora. Deus já preparou o caminho. Agora Ele está dizendo para você: entre e conquiste coisas maiores. Mas lembre-se, quando você estiver no deserto, quando você estiver passando pelo deserto, focalize Canaã. Mas quando você chegar em Canaã, não se esqueça de onde Deus tirou você. Nunca esqueça de onde Deus tirou você. Seja grato. A humildade, ela procede à honra. Então seja humilde, que Deus se encarrega de honrar você. A humildade procede à honra. Se Deus te prosperou muito, se Deus tem te prosperado muito nessa terra, não se esqueça de que não foi você, foi Ele. Se Deus te exaltar, continue humilde. Não esqueça que antes você não era ninguém. Nunca esqueça disso. Continue humilde. Se Deus te levantar para um projeto grande, não se envaideça. Porque não tem a ver com você, tem a ver com Ele. Tem a ver com Ele, então permaneça humilde. Cuide do seu coração. Eu já preguei outro dia aqui. Porque o coração é facilmente corrupto, de se corromper. Então cuide. Porque se o teu coração te aconselhar a querer ficar orgulhoso, meu irmão, manda ele se calar, ora por ele, repreende o espírito de orgulho.
Seja humilde como Jesus foi. Seja humilde. A Bíblia diz que Jesus foi humilde e obediente até a morte e morte de cruz. Por isso que Deus o exaltou sobremaneira, que deu um nome que está acima de todo nome. Então, aprendamos com Jesus. Sendo Deus, esvaziou-se de si mesmo, assumindo forma de servo. Foi humilde. Então, nós não podemos nos orgulhar com nada, porque não tem a ver com a gente. Tem a ver com a obra dele, tem a ver com o reino dele, tem a ver com ele. Nós somos instrumentos dele aqui. Nós somos ferramentas que o Senhor pode usar. Passar por uma fase de transição é um passo importante que deve ser feito para abraçar completamente a nova estação da vida que nos espera. A fase de transição do outono da nossa vida leva à transformação do nosso caráter. Quando alguém atravessa um outono, essa pessoa não será mais a mesma. Ela vai ser outra pessoa. Ela vai estar diferente, algo aconteceu dentro dela. É impossível a gente atravessar o deserto, chegar onde Deus queria que a gente chegasse, sem ter gerado mudanças. É impossível. Nós somos confrontados quando estamos passando por estações. Amém? Assim como as folhas verdes de uma planta, de uma árvore, elas vão ficando amarelas e elas depois caem para dar novos brotos. Nós também podemos nos tornar algo totalmente diferente do que a gente costumava ser. Nós também podemos nos tornar pessoas diferentes do que a gente era. Só que para isso nós precisamos entender. Nós precisamos nos permitir de passar. Nos permitir de transicionar. Deixa eu dizer algo para você. Tem muita gente perdida dentro da igreja. Das igrejas. Ou seja, da igreja de Jesus. Tem muita gente perdida dentro da igreja. Perdida na sua estação. Perdida como membro de um corpo. Nós fizemos parte de um corpo. Onde Jesus é a cabeça. É o cabeça desse corpo. E tem muita gente perdida. E todos, sem exceção, são membros de grande valor. Cada um que faz parte desse corpo é um membro, e um membro fundamental para esse corpo. Assim como cada membro do nosso corpo tem uma função, nós precisamos também encontrar o nosso propósito no corpo. Tem muita gente, irmãos, pensando que são pé enquanto são mão. Tem muita gente achando que é braço e é perna. Tem muita gente achando que é orelha e é nariz. Nós precisamos entender. Nós precisamos saber qual é a nossa funcionalidade no corpo. Tem gente perdida dentro do corpo. Nós precisamos entender o nosso propósito, a nossa função nesse corpo. O pé, ele não consegue desenvolver a mesma coisa que a mão. O nariz não consegue desenvolver a mesma função que a orelha. Você está me entendendo? É uma coisa bem simples. Amém? Parece aula, né? A professora pergunta e os alunos... O braço não tem a função da perna. Ou seja, cada um tem as suas funcionalidades. Amém? Porque enquanto o nariz cheira, o ouvido escuta. Você não tem como cheirar com a orelha e escutar com o nariz, né? Cada um tem a sua funcionalidade no corpo.
Nós temos importância no corpo, por isso nós precisamos entender quem somos no corpo. O apóstolo Paulo fala sobre a igreja como templo, e ele também fala como corpo. Nós somos igreja-templo, o fundamento é um só, é Cristo. Mas quem sustenta as construções são as colunas. Você é uma coluna do templo. Cada um de nós somos uma coluna do templo. Quando nós pensamos em igreja-corpo, cada membro é um membro do corpo. Há homens e mulheres que têm uma função e um chamado específico. Todo corpo tem os seus órgãos vitais. Cada órgão, cada membro do corpo é importantíssimo para o corpo. Quando nós temos um coma, quando alguém está em coma e um órgão vital vai parar e vai morrer, o que acontece? Todos os outros órgãos, eles entregam todas as suas energias, eles desistem de viver, eles dão todas as suas energias para que aquele órgão do corpo não morra. Eles fazem isso. Porque se ele morrer, se aquele órgão morrer, todo o corpo morrerá. Se, por exemplo, o coração parar, todo o corpo morre. Ou se o cérebro parar de funcionar, aí eles vão ligar essa pessoa no aparelho, né? Quem é enfermeira aí me ajuda. Então eles vão ligar essa pessoa no aparelho para que continue vivendo e esperando para que, dando uma chance para que esse cérebro volte a funcionar. Mas se o cérebro não voltar e ficar vegetal, uma hora eles vão ter que desligar o aparelho e todo o resto dos órgãos vão morrer. Ou seja, cada um tem as suas funcionalidades. Nenhum é mais importante que o outro. Todos são importantes. Deixa eu dizer para você, o irmão que está ao seu lado é muito importante. Você é muito importante no corpo. Entenda a sua funcionalidade. Não fique perdido. Você faz parte de um corpo onde o comando vem de Jesus. Então não fique perdido. Nós somos um órgão vital do corpo e o corpo não precisa entrar em coma por nossa causa, porque nós precisamos de vida e nós é quem mantemos o corpo vivo. Conhecer a sua importância não tem a ver com soberba. Não se preocupe. Não pense que você vai estar com soberba em querer saber a sua funcionalidade, a sua importância. Tem a ver com a sua importância dentro das suas funcionalidades. Não tem a ver com soberba, mas tem a ver com você entender que função você tem no corpo. Quem você é e o que você pode fazer para cooperar que esse corpo não morra. Você está entendendo? Marcos 11:12 fala sobre a figueira sem fruto. E esses dias eu já falei sobre isso. Que Jesus, enquanto ele esteve aqui, ele se movimentou o tempo todo com graça, com misericórdia, com salvação, como um libertador. Ele curava os enfermos. Ele andou também como um mestre, como um pastor. Mas nessa passagem aqui de Marcos 11 e o verso 12, ele se revela como um juiz. Ele estabeleceu um juízo para aquela figueira. Coisa que não era comum de a gente ver Jesus fazendo. Ele olha para aquela figueira e ele estabelece um juízo sobre ela. Amaldiçoa a figueira. E os discípulos ouviram isso. Talvez não cabe na nossa mente Jesus amaldiçoando. Ele manifestou um juízo sobre uma figueira que não havia figos. Mesmo sabendo que a estação dizia que não era tempo de figos. Então, qual foi o problema dessa figueira? Por que Jesus amaldiçoou a figueira? Não era tempo de figos, Jesus sabia disso, mas mesmo assim ele estabeleceu um juízo sobre ela. Por quê?
Por que que Jesus fez isso? Mesmo sabendo que a figueira não tinha condições de ter figos, porque não era a época de figos. Diz assim: Jesus teve fome, olhando de longe viu uma figueira com folhas e foi ver se nela tinha algo para comer. Em Israel, naqueles tempos, em Israel, só tinha frutos em uma árvore se houvesse folhas. Então, Jesus achou que teria frutos naquela árvore por causa das suas folhas. O problema daquela figueira não era ela não ter figos, não estar frutificando, não ter frutos para oferecer. O problema não era esse, porque não era tempo de figos, não era tempo de frutos. O problema da figueira foi que ela se encheu de folhas, oferecendo ter algo que ela não tinha, aparentando ter algo que ela não tinha, mostrando algo que ela não tinha. O problema é que ela estava anunciando ter o que na verdade estava escondendo o que não tinha. Sabe, não tem problemas em não ter figos. Não tem problema em não ter figos. O problema é mostrar que tem folhas. Não tem problema você não frutificar. Em algum momento a gente vai estar como uma árvore seca, com as folhas caídas. Em todas as estações nós estamos cheios de folhas, cheios de frutos. Vai ter estações que a gente vai estar só com os galhos. Vai ter estações que vai ser estações mais difíceis, que a gente não vai ter fruto para oferecer para ninguém. Aquele juízo não foi porque ela não tinha figos, mas foi por causa da hipocrisia. Ela estava mostrando ter algo que ela não tinha. O Senhor, Ele não tem problema que eu e você não frutificamos, não estamos numa fase de dar frutos. O Senhor, Ele não tem problema com a verdade, Ele tem problema com a hipocrisia, com a mentira. O Senhor não tem problemas que numa fase você não tenha nada a oferecer a ninguém, você não tem ajuda, você não consegue fazer nada naquele momento. O Senhor tem problema com pessoas que aparentam ter o que não tem. O Senhor tem problemas com pessoas hipócritas. Você olha, você vê uma árvore linda. Uau, que árvore fantástica, que linda. Mas quando você tem fome e chega e procura alguma coisa, não tem nada. Era só faz de conta. O Senhor não tem problema que em épocas da nossa vida a gente não floresça e não frutifique. O Senhor tem problema quando somos hipócritas. Mostramos para as pessoas o que nós não somos, mostramos o que nós não temos. Se aquela figueira ela tivesse pelada, né, não teria problema. Pelada, feia, sem folha, seca, Jesus a deixaria livre, porque ela estaria coerente com a estação dela. Não tem problema se você está com as folhas caídas. Não tem problema. Não tem problema. Simplesmente entenda a estação que você está vivendo. Entenda o tempo que você está vivendo. Não apresente ter folhas e não ter frutos. Ele não tem problema com a verdade. O Senhor não tem problema com a verdade. Ele tem problema com a hipocrisia. Amém? Vocês estão assustados comigo? Não? Irmãos, eu já falei aqui inúmeras vezes, eu vou falar de novo. Eu já passei por uma estação bem difícil mesmo. E eu não dei fruto nenhum. Tem algumas pessoas aqui que pegaram a minha fase, que vão lembrar. Eu fiquei 1 ano sem pregar. Eu fiquei 1 ano sem aconselhar ninguém, sem fazer nada. Eu apenas existia. Eu não ajudava o meu esposo, ele ficou super sobrecarregado. As mulheres, ele atendia, aí eu ia junto, sentava, eu dava oi e tchau. Não saía nenhuma palavra da minha boca. Eu fiquei 1 ano passando por uma estação muito difícil. Inúmeras vezes
E até o Rafa tá de prova. Teve uma vez que eu saí passando mal de dentro da igreja, com crise de ansiedade. E aí o primeiro que eu achava na porta para me socorrer, eu pedi ajuda. E teve um dia que me marcou, que foi o Rafa, estava na rua, na porta, era lá na frente da Ferrari, me leva para o hospital. Foram inúmeras vezes. E eu não conseguia ajudar ninguém, eu estava precisando de ajuda. Eu não conseguia. As pessoas olhavam para mim e diziam: meu Deus, o que está acontecendo com a pastora? Porque eu não conseguia ajudar ninguém, eu não conseguia colaborar com nada. Eu simplesmente só existia, só respirava. Eu não conseguia nem cuidar da minha casa direito. O meu esposo não podia sair sem ter que deixar eu com alguém ou alguém cuidando de mim. Na verdade, eu só passei a dar trabalho. Eu não conseguia dar conta das minhas coisas. E foi uma estação muito difícil mesmo. Muito, muito difícil. Mas em nenhum momento eu questionei o Senhor e disse: por quê? Por quê? Por que eu estou passando por isso? Eu não mereço. Por que eu estou passando por isso? Mas eu tinha um entendimento no meu espírito de que um dia eu ia entender. Eu tinha na convicção de que o que o Senhor estava fazendo, deixando eu passar por aquele momento, é porque o Senhor queria me levar para outro nível. O Senhor queria me transicionar para outro nível, para outra estação. O Senhor permitiu que eu passasse por isso, mas em nenhum momento Ele me deixou, Ele me abandonou. Sabe, de ter dias que eu só chorava, não saíam palavras dos meus lábios. Eu só tinha uma palavra que eu dizia assim. Eu dizia: socorro, 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 socorro. E eu chorava muito. Foi uma estação terrível, que eu não desejo para ninguém, mas que o Senhor permitiu, porque o Senhor queria me tratar em algumas áreas. O Senhor queria gerar experiências em mim. O Senhor queria me levar para viver coisas que Ele tinha para mim. Então, por isso que eu falo para você: não se assuste por esses desertos. Não se assuste se a tua estação não está muito a favor. Não se assuste. O Senhor está te sustentando. Se o Senhor permitiu, é porque Ele quer fazer grandes coisas na sua vida. Sempre depois de uma tempestade vem dias de sols. Sempre depois de uma chuva vem o sol. É isso que o Senhor está te falando. Aguenta. Aguenta firme. Porque eu estou com você. Você não está sozinho. Há uma provisão para você. Você não vai passar fome. Eu estou alimentando você. Amém? Pare de se debater. Aceite essa situação, por mais dura que seja. O meu conselho é: fique o mais próximo de Deus. Sabe o que eu falo para você nessa noite? Não se preocupe com o fruto. Não se preocupe em frutificar, em frutificar, em frutificar. Sabe, se preocupe em aprofundar as suas raízes. Se preocupe em aprofundar. Porque uma árvore com raízes profundas, pode vir a tempestade, pode vir um vento, pode vir chuva, pode vir vendavais, essa árvore não vai ser arrancada. Essa árvore vai permanecer firme. Agora, uma árvore que está cheia de frutos, cheia, mas tem as suas raízes bem rasas, vai vir um vento e ela vai ser derrubada pelos próprios frutos. Está tão carregada de fruto, mas não tem raízes. Suas raízes são rasas. Quem vai sustentar essa pessoa não é o fruto, é a raiz. Então não se preocupe com o fruto agora. Se preocupe em aprofundar a sua vida em Jesus.
Não é os frutos que vão te sustentar, é Jesus que vai te sustentar. É Jesus que vai te fazer permanecer de pé. Plantada junto às correntes de águas da vida. Sim, eu quero ser como árvores plantadas junto às correntes de águas da vida. Sim, eu quero ser como árvores plantadas junto às correntes de águas da vida. Amém? É isso. Ter raízes fortes em ti, estar firmes, inabalável em ti. Eu quero estar firme, inabalável, ter raízes fortes em ti, estar firme, inabalável em ti. Estar firme, Inabalável, ter raízes fortes em ti, estar firme, inabalável em ti. Eu quero estar firme, inabalável, ter raízes fortes em ti, estar firme, inabalável em ti. Sim, eu quero ser como árvores plantadas junto às correntes de águas da vida. Sim, eu quero ser como árvores plantadas junto às correntes de águas da vida. Aleluia. O Senhor, Ele não tem problema com a nossa honestidade. Seja honesto. Entenda a estação que você está. Seja coerente com a estação. Ele tem problema com a incoerência, com a hipocrisia. Não adianta você ter um mapa na mão. Você tem um mapa na mão, mas ele não te leva para o lugar que ele tem que te levar. Não adianta a gente ter um mapa na mão e ele não dizer para onde que você tem que ir. Não adianta. Compreenda os seus dias. Salmos 1 fala, como a canção que a gente já cantou, de um homem que é como uma árvore plantada junto às correntes de águas, que no devido tempo dará frutos na sua estação própria. Na sua estação própria. Quem entende a estação que está, nunca vai deixar de frutificar de certa forma. Porque toda estação tem uma provisão dentro dela para você. Quando a gente entende a estação que nós estamos, a gente nunca vai deixar de frutificar. Porque em cada estação tem uma provisão para nós. Só que a provisão do Senhor é algo escondido. É algo que ninguém está vendo. É algo escondido. Deus se move por meio de estações como o outono, inverno, primavera e verão. Deus, Ele se move. Você pode estar numa lua minguante. Você pode estar passando por uma lua minguante. Não nasce nada, não frutifica nada, mas dentro dela você vai encontrar uma provisão. Porque é Deus que está ali naquela lua minguante com você. Toda estação, Deus coloca dentro dela uma provisão. O povo de Israel ficou por 40 anos. E Deus sempre enviou provisão para aquele povo. Mesmo murmuradores. Mesmo murmurando, reclamando. Cometendo erros. O Senhor assim, mesmo assim, fazia com que todos os dias pela manhã eles pegassem os manás que o Senhor derramava do céu.
em tempos de angústia, em tempo de deserto, de tristeza, a gente ora, a gente ora e parece que Deus não está ali, parece que as coisas não estão colaborando. Nesses tempos difíceis, a gente dobra os joelhos e ora e parece que Deus se afastou da gente. Como eu já disse, Deus não está só nos momentos bons, Ele também está nos momentos ruins. Mas parece que a gente entende que Deus não está. Parece que Deus não está. Você entra dentro do seu quarto e você só chora. Você não fala uma palavra, mas você só chora. Mas até essas lágrimas é a provisão de uma tristeza. Até as lágrimas são provisão de uma tristeza. Aquela figueira estava escondendo o que ela não tinha. Deus, Ele espera que nós sejamos honestos, verdadeiros. Não saia da sua estação, não importa se você é folha caída, importa que você esteja na estação própria. Você precisa entender isso e ficar na sua estação até que Deus transicione você para outra melhor. A sua estação está feia? A sua estação é de seca? A sua estação é de lua minguante? A sua estação está difícil? Seja coerente com ela. Entenda, seja coerente com ela. Porque uma árvore que se deixa ser renovada, ao cheiro das águas, no devido tempo, dará o seu fruto, e cuja folhagem não murcham. Sabe, Davi em uma estação era pastor de ovelhas. Em uma estação da vida de Davi, ele era pastor de ovelhas. Ele enfrentou ursos, enfrentou leões. Ele enfrentou desafios gigantescos. Ele enfrentou até um gigante. Lutou para proteger o rebanho que ele cuidava. Em uma estação, Davi era pastor, um simples pastor de ovelhas. Estava no campo trabalhando, sol ou chuva. Davi precisava ir trabalhar. Tudo indica também que Davi era um filho rejeitado. Talvez um filho bastardo. Talvez um filho esquecido. Talvez não, ele era um filho esquecido. Um filho esquecido nos momentos de mesa com a família. Davi, inclusive quando o profeta Samuel chegou na casa de Jessé para ungir um dos filhos, eles esqueceram de Davi. E aí, Samuel não conhecia, então ele achou que tinha. Mas aí Samuel pergunta: tem mais algum filho? Ah, tem. Tem o caçula, ele está lá no campo cuidando das ovelhas, mas ele não é importante. Os que são importantes estão aqui. Seus irmãos tratavam com indiferença. Talvez um filho que se sentia rejeitado. Mas em outra estação, Davi era o rei de Israel. Em outra estação, ele foi um grande rei e governou Israel por 40 anos. Foi um rei extraordinário. Como servo do Senhor, foi segundo o seu coração. Davi foi segundo o coração de Deus. O mais improvável entre os irmãos era Davi. Todos os outros eram bonitos, altos. O mais improvável dos irmãos era Davi. O que parecia mais fraco, mais esquisito, mais baixinho, mais feio, era Davi. O mais improvável. E Deus fez desse menino improvável um rei. É isso que o Senhor faz com pessoas improváveis. Você está olhando para uma pessoa muito improvável. Sou eu. Eu tinha muita vergonha de pegar o microfone na mão. Morria da vergonha. Eu era a pessoa mais tímida que você já imaginou na sua vida. Quem era lá de trás, do meu tempo, vai confirmar que eu era assim. Eu era uma pessoa muito tímida. Uma pessoa muito improvável de um dia subir aqui, pegar o microfone e falar alguma palavra. Eu era uma pessoa muito improvável.
E o Senhor, Ele fez uma obra na minha vida. Eu ainda sou um pouco tímida, mas eu sou corajosa, né? Então eu enfrento, eu vou. Mas eu ainda sou um pouco tímida. Mas o Senhor, Ele faz isso. O Senhor, Ele pega os mais improváveis. O Senhor pega o Joãozinho, a Mariazinha, os improváveis, e o Senhor levanta eles. E o Senhor faz uma obra linda na vida deles. Você nem reconhece. Mas não era aquele improvável? Sim, o Senhor é um Deus de improváveis. Ele pega os improváveis e levanta e usa. É isso que Deus faz. O Senhor levanta os improváveis. Deus faz coisas improváveis. Deus faz coisas extraordinárias com os improváveis. Se você se sente o improvável, se você se sente assim, prepare-se, porque Deus vai te levar a viver sobrenatural dele na sua vida. Porque é isso que Ele faz. Mas antes, passe pelas coisas pequenas como Davi. Antes de Davi se tornar um grande rei, Davi foi pastor de ovelhas. Não queira pular de fase. Não queira. Você precisa passar pelas coisas pequenas primeiro. Deus só vai te levar a viver coisas extraordinárias, coisas maiores, quando você passar pelas coisas menores. Deus só vai levar você a viver o extraordinário se você viver o ordinário. Amém? Antes de nós querermos viver coisas vislumbrantes, coisas extraordinárias, nós precisamos passar pelas coisas pequenas. Em uma estação, Ruth trabalhava no campo catando espigas. Talvez se sentindo humilhada, envergonhada por ter que se prestar a isso. Estavam na miséria, ela e a sua sogra. A sua sogra, Noemi, perdeu o esposo, depois perdeu os seus filhos. E a nora decide voltar para a terra de Noemi com ela. Ruth havia perdido seu esposo, a viúva estava sem expectativa de nenhum tipo de expectativa para o seu futuro. Quem poderia resgatar essa mulher? Quem poderia casar com ela? Quem poderia ajudar ela? Que expectativa ela tinha para o futuro? Mas ela entendeu que ela precisava catar espigas por um tempo. Ela entendeu que ela precisava fazer isso. Ela foi coerente com a estação que ela estava vivendo. Se humilhou por um tempo, ela aceitou aquela estação. Porém, em outra estação, aquela mesma pessoa que estava catando espigas, se sentindo humilhada, agora era a dona, proprietária daquelas terras. É isso que Deus faz. É isso que Deus faz. Quem diria uma viúva sem expectativa, fracassada, sendo resgatada por um homem bom e ainda foi o bisavô de Davi? A bisavó de Davi. Em uma estação, Paulo estava matando os cristãos. Paulo perseguia os cristãos, levando os cristãos para a prisão e sendo condenados à morte. Estevão foi o primeiro mártir do evangelho. Saulo, que depois Deus transformou, mudou o nome dele para Paulo. Saulo não só aprovou aquele apedrejamento, como ele saiu dali e ele continuou arrastando os cristãos para as prisões. Ele fez tudo isso para prejudicar a igreja, para arruinar a igreja. Ele não se importava com os danos que ele causava, ele não se importava se era homem, mulheres. Ele simplesmente entrava dentro das casas, não pedia licença porque ele tinha o apoio dos soldados. Paulo arrastava os cristãos, a menos que eles negassem Jesus, todos iriam para a prisão e serem condenados à morte. Nessa estação, Paulo era uma ferramenta a mais adequada que os principais dos sacerdotes usavam para perseguir os cristãos. Saulo entrava pelas casas, ele não tinha dificuldade de arrombar a porta, podia morar num castelo.
ele arrombava as portas, ele entrava em todas as casas que eles suspeitavam que os discípulos estavam, ou que poderia haver um cristão. Ele entrava dentro, ele arrombava as portas, as janelas, para que os cristãos que não negassem Jesus fossem levados para a prisão e mais tarde à morte. Ninguém estava seguro na sua própria casa, porque Paulo estava perseguindo. Ele puxava à força as pessoas, ele arrastava as pessoas. Nessa estação, ele era desse nível. Ele era um perseguidor dos discípulos e de todos que seguiam Jesus. Ele jogava eles nas prisões. Mas, em outra estação, aquele Saulo, né, que vivia perseguindo, agora nessa estação ele estava sendo perseguido. E ele acabou enfrentando algumas prisões por amor a Jesus. Agora não mais perseguidor, mas perseguido. Em uma estação, ele arrastava os cristãos para dentro. E muitos morreram por causa das suas atitudes. Mas em outra estação, ele foi um grande homem de Deus. Em outra estação, Paulo pregava, anunciava o nome de Jesus. E foi um dos grandes fundadores e que fundamentava as igrejas em Cristo. Em uma estação, Mefibosete estava fugindo do palácio, porque ele temia pela sua vida. Mefibosete tinha medo de morrer, porque Saul era o inimigo de Davi. Quando ainda bem pequeno, a sua ama de leite fugiu com ele nos braços e escondeu ele em um lugar bem escondido para que Davi não o achasse. Ele viveu muito tempo nas sombras, escondido, porque ele tinha medo do rei. Viveu uma vida bem difícil, porque ele tinha um problema nas pernas, ele era aleijado. Porque quando ela foi fugir com ele, ela deixou Mefibosete cair no chão e ele perdeu o movimento das pernas. Nessa estação ele estava fugindo, ele fugiu a vida toda, porque temia pela sua vida. Mas em outra estação ele estava sentado na mesa do rei, comendo a comida do rei, bebendo a bebida do rei. É isso que Deus faz. Em uma estação nós estamos sofrendo, nós estamos passando por dificuldades, mas em outra estação nós estamos nos alimentando na mesa do rei. Sentados na mesa do rei. Em uma estação, José estava abandonado em uma prisão. Ele havia sido preso porque ele se recusou a deitar com a esposa de Potifar. Havia sido vendido pelos irmãos como escravo. Pelos seus próprios irmãos. Mas em outra estação, José era o governador do Egito. José estava governando. Abaixo do rei era José. Em uma estação, Daniel foi levado para o cativeiro babilônico. Mas em outra estação, ele estava na mesa de governo da Babilônia. É isso que Deus faz. Então, por isso que eu quero dizer nessa noite para você: não se assuste, talvez com a estação que você está vivendo. Talvez um problema nas finanças, talvez um problema no casamento, talvez uma dificuldade com os filhos. Ei, eu quero dizer para você, escute. Isso não vai durar para sempre. Isso não vai durar para sempre. O Senhor vai fazer você passar, mas depois lá na frente você terá dias de alegrias, de bênçãos, de regozijo. Em nome de Jesus, eu libero isso sobre você. Nós servimos a um Deus que coopera em todas as estações. Ele não é só um Deus quando as coisas estão boas. Ele também é Deus para quando as coisas não estiverem tão boas. Ele está nas estações difíceis e logo vai passar e virá outra melhor. Deus permite que algumas estações venham a acontecer na nossa vida. Sim, Deus permite. Não porque Ele quer nos castigar, nos maltratar, nos ferir. É porque Ele nos ama e deseja que algumas coisas dentro de nós mudem. Deus aproveita essas oportunidades
para gerar mudanças na nossa vida. Mudanças. O objetivo de Deus não é nos privar de dores presentes, mas sim de dores eternas. O Senhor, Ele não vai nos privar de sentir dores aqui, mas Ele quer nos privar de sentir dores para sempre. Você entende? Se coloque de pé, por gentileza. Suporte essa estação. A outra está logo ali. Suporte. Quantas pessoas que a gente poderia apontar aqui, que a gente sabe que já passou por momentos difíceis e que agora está vivendo algo incrível em Deus. Quantos testemunhos que a gente sabe de pessoas que já passaram por momentos de dores, de lágrimas, de angústias, mas que hoje estão sorrindo, tão felizes, estão louvando ao Senhor, porque passou. Então eu digo para você, aguente, porque vai passar. Eu quero convidar você se você desejar vir aqui na frente, fique à vontade, mas se você não desejar, pode ficar aí mesmo. Fique bem à vontade. Eu quero convidar você a orar comigo, amém? Não me deixe orando sozinha, porque eu já preguei, já estou com as cordas vocais cansadas. Mas eu quero que você ore por você mesmo. Feche os seus olhos. Por favor, feche os seus olhos. Começa a orar agora. Começa a falar para Deus. Não que Ele não saiba, Ele sabe o que você está passando. Ele conhece o mais íntimo do teu coração. O Senhor conhece muito bem a gente, mais do que nós mesmos. Mas eu quero que você agora fale para o Senhor. Fale com Ele. Se você é uma das pessoas que já passaram, levante suas mãos e agradeça ao Senhor. Senhor, obrigado. Mas se você é uma das pessoas que ainda está passando, eu quero dizer para você que há esperança. Que o Senhor não te deixou, o Senhor não te abandonou. O Senhor não quer ver o seu mal, Ele te ama. Ele te ama. É Ele que está sustentando você. É o Senhor que está provendo para que você permaneça de pé. Não é pela tua força, mas é o Senhor que está te sustentando. Talvez você está em uma estação infrutífera, mas tenha fé que o Senhor vai te levar para um outro nível, para uma outra estação, onde você vai frutificar muito. E você vai glorificar ao Senhor com os seus frutos. Você vai glorificar muito ao Senhor com os seus frutos. Leva-nos, Senhor, a um lugar. Nos leva, Senhor, a um lugar. Sem ti eu sei que morro. Leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor. E sem ti eu sei que morro. Ei, não se preocupe se você não está frutificando. Diga para o Senhor: Senhor, eu quero aprofundar as minhas raízes. Eu quero aprofundar as minhas raízes, Senhor. Me ajuda a passar por esse deserto. Me ajuda a passar por essa estação difícil. Me ajuda a vencer, Senhor. Me ajuda a vencer. Sem você eu não consigo. Você é a minha força. Você é o meu alimento.
Diga para o Senhor: me ajuda, Senhor. me atormenta. Eu sei que um dia o Senhor vai me tirar daqui. Eu sei que um dia eu vou desfrutar daquilo que o Senhor tem para mim. Porque eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. Eu sei que a tua vontade para minha vida é boa, perfeita e agradável. Então me ajude a suportar, me ajude a transicionar, me ajude a suportar. Me ajude, Senhor. Meus problemas Transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu Pai não me rejeita. Vaguei o mundo lá fora, mas não encontrei. O que tenho agora, eu tenho você. Nós temos Jesus. Nós temos Jesus. Nós temos tudo que precisamos para vencer. Nós temos Jesus. Nós temos Jesus. Vaguei o mundo lá fora, mas não encontrei. O que tenho agora, eu tenho você. Só tenho você. Só faltava eu perceber. Quem tem Jesus, levanta as mãos. Obrigado, Jesus. Abandonou todas as vezes. Tu és maravilhoso. Embora erramos tanto, Eu falar embora pecamos tanto, embora temos tantas falhas, feliz. embora às vezes te decepcionamos como filho, embora te frustramos, muitas vezes caímos, às vezes não somos filhos obedientes, murmuramos, Todas as erramos, que eu caí. mas o Senhor nunca nos abandona. Eu falar pra O Senhor nunca nos vira as costas, nunca deixa de nos ouvir, sempre está pronto para nos ajudar a levantar. Embora somos tão falhos, o Senhor é tão perfeito. Embora erramos tanto, e o Senhor é tão bom conosco. Embora às vezes saímos dos teus caminhos, mas o Senhor vem e nos resgata. Somos tão falhos, Senhor. Precisamos melhorar tanto, mas o Senhor nos ama incondicional. O Senhor nos ama incondicionalmente. Obrigado, Senhor, pelo teu amor. Obrigado por nunca desistir de nós. Você é uma das pessoas que Deus não desistiu de você? Você é uma das pessoas que Deus não desistiu de você. Você é uma das pessoas que o Senhor ama, de que o Senhor resgatou. Você é precioso para Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Aleluia. É isso que Deus tem para nós hoje. Amém. Você está contente com essa comidinha? Está alimentado? Amém? São palavras que a gente precisa ouvir, né? São palavras que o Senhor traz para gerar um alinhamento, para corrigir o curso do nosso coração. São palavras necessárias. Que você venha guardar ela no seu espírito. Amém?
E que o Espírito Santo continue ministrando ela durante a semana, a sua vida, em nome de Jesus. Tá tão gostoso, né? Vamos adorar mais um pouquinho? Tá tão gostoso. A presença dele é tão gostosa. A presença dele é tão boa. Nada se compara com a presença de Jesus. Você pode, meu amado, levantar as suas mãos assim, ó, bem lá no alto. Tu és maravilhoso, Jesus. Tu és lindo, 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 lindo. Não há outro nome mais lindo que o teu. Não há outra pessoa mais linda que você. Você é maravilhoso. Meu predileto. Vamos, Diego. Meu predileto é Jesus. Quem? É Jesus. É Jesus. Meu preferido. Meu predileto. Meu preferido. Meu predileto é Jesus. É Jesus. Meu preferido. Meu predileto. Meu preferido, meu predileto é Jesus. É Jesus. Meu preferido, meu predileto. Meu preferido. Meu predileto é Jesus. É Jesus. Ele virá sobre as nuvens e todo olho verá. Ele virá sobre as nuvens e todo olho verá. Ele virá sobre as nuvens e todo olho verá. Ele virá sobre as nuvens e todo olho. Aleluia! Louvado seja o teu nome, Jesus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Nós te adoramos, nós te exaltamos, nosso amado, nosso lindo, nosso rei.
nosso cheiroso, nosso lindo, nós te amamos, nós te glorificamos, nós te exaltamos. Tu és lindo, Jesus, tu és amado, tu és lindo, nosso Rei, o nosso Salvador. Faltam palavras para expressar a tua grandeza. Faltam palavras para dizer o quanto o Senhor é bom, o quanto o Senhor é maravilhoso, o quanto nós o amamos. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Você está feliz? Está grato ao Senhor? Amém. Levante as suas mãozinhas assim, ó, que o Senhor te deu. Amém. Como é bom ter mãos, né? Para levantar para cima, para agradecer ao Senhor. Feche ela assim. Quarta-feira nós temos culto. Vem, traga um amigo, traga a sua família, amém? Jesus Cristo é. Jesus Cristo é. Jesus Cristo é. Que Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, o seu trabalho, a sua semana, em nome de Jesus. Deus te abençoe.